Ao acender a churrasqueira, muitas vezes não nos damos conta de sua versatilidade para diferentes tipos de preparos, não apenas de carne, mas também de acompanhamentos, entradas e até mesmo sobremesas. O chefe Leonardo Cruz, que é professor de gastronomia do Senac RS, vai nos mostrar uma receita muito saborosa que pode servir como entrada ou acompanhamento. É uma empanada argentina com recheio de linguiça e preparada na grelha. De origem hispânica e muito presente na culinária argentina, a empanada é o equivalente ao pastel português. É feita com uma massa de farinha recheada. O preparo de hoje tem recheio de linguiça, mas qualquer tipo de recheio pode ser escolhido. Confira! Oi pessoal, aqui quem fala é Leonardo Cruz, sou professor de gastronomia e chefe do Unisenac de Porto Alegre. Hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre acompanhamentos para serem feitos na churrasqueira. Posso esquecer de falar também que para um dos principais acompanhamentos que a gente vai fazer hoje aqui na churrasqueira vai ser uma empanada argentina, que eu acho que é muito interessante de ser um acompanhamento ou até mesmo uma entrada para o nosso churrasco. Para o preparo da massa, os ingredientes necessários são farinha, banha de porco, água e uma pitada de sal. Adicione a banha à farinha e observe a consistência da massa para saber se é necessário adicionar água. Com a ajuda de uma colher, eu vou misturando a banha junto com a farinha. Quando ela começa a ficar com uma textura parecida com uma farofa, eu começo a ter esse acúmulo de farinha junto com a banha, eu posso colocar já uma boa pitada de sal. Depois disso, eu vou começar a incorporar a água no preparo. Nunca vou botar a água toda, vou avaliando como é que vai ficar a nossa textura. Utilizo a colher até ficar um pouquinho mais difícil de fazer essa manipulação da farinha. Se eu vejo que a colher não serve mais, eu vou começar a utilizar a mão. Comecei a avaliar que eu tenho uma massa que está ficando já um pouquinho mais grossa, que eu avalio que eu não consigo mais utilizar a colher. Tiro o restante da massa da colher e começo a trabalhar com a mão. Vou sovando como normalmente eu vou sovar um pão. Até utilizo essa parte aqui da mão, porque se eu utilizo os dedos eu danifico o glúten. Eu vou estar cortando a rede de glúten se eu utilizar os dedos. Como aqui eu quero uma massa homogênea, eu vou utilizando essa parte aqui da palma. Pessoal, essa massa aqui, ela tem que ficar só uma massa homogênea. Ela não precisa ficar uma massa tão sovada que nem uma massa de pão, tá bem? Por quê? A textura lisa que a gente vai dar nessa massa aqui vai ser depois quando a gente começar a abrir ela no rolo. Vejo que eu não tenho mais farinha no bolo, utilizei toda a banha e a água da receita, então a gente teve a medida certinha. Tenho aqui já a massa. E para ela ficar depois lisinha e ficar fácil de trabalhar no rolo, ela precisa descansar por pelo menos uns 20 a 30 minutinhos. Depois de deixá-la descansar, é hora de abrir a massa. O chefe Leonardo Cruz utiliza um aro de corte de 18 centímetros para cortar a massa em pedaços circulares, que depois serão recheados. Dobre a massa sobre o recheio de sua escolha e, para fechá-la, pressione as bordas sobre o seu dedo indicador. Espere até que o lado virado para a brasa forme uma crosta para virá-las. Como a receita é preparada com banha, há risco de que a massa amoleça e se rompa se as empanadas forem viradas muito cedo, então fique atento. Com os dois lados tostados, o prato está pronto. Agora é só saborear. Muito bom. Muito bom. Nossa. Somos a capital mundial do churrasco. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.